Posso ligar o cabo? Não? Essas coisas você edita no final do vídeo, viu? Tira tudo. Eu não sei por que a letra diminui aqui, então não brinque comigo no final do culto. Ô, pastor, a letra tá pequena, mas eu ligo aqui ali dá uma enxugada, o formato dele ah, acaba atrapalhando um pouco. Mas uma semana importante. Nós começamos uma semana onde nós iremos, ao final dela, ou ao começo da outra, escolher os nossos líderes, prefeito, vereadores, em todas as cidades do nosso país. E quando a gente olha a questão política no país hoje, como nós estamos vivendo, essa expectativa, esse medo, essa incerteza, esse desejo de mudança, muitas vezes nós estamos olhando uma semana como essa, talvez desejando apenas se isentar de qualquer responsabilidade, tentando achar argumentos para que possamos não fazer parte disso, mas aí nos assustamos com a realidade de que Deus deixou a sua igreja no contexto que nós vivemos, e há uma importância disso. Porque Deus, se Ele quisesse tirar a sua igreja do mundo, Ele teria feito isso quando você e eu crêssemos em Jesus. Mas Ele deixou a sua igreja aqui. E se Ele deixou a sua igreja aqui, na oração sacerdotal, o que Jesus disse ao Pai é: Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É porque é uma importância da igreja estar no mundo. E se nós estamos na cidade de Araraquara, é porque Deus tem um propósito na sua vida e na minha vida. Quando nós pensamos em projeto de Deus para a nossa história, está envolvido o fato de morarmos aqui nessa cidade. E aí, se nós moramos aqui, aqui nós temos o privilégio de andar com Cristo, há um compromisso nosso. Se nós conhecemos a Cristo, se nós somos transformados pelo Evangelho e nós estamos aqui morando, significa que algo Deus quer fazer a partir da nossa vida. É interessante quando nós nos deparamos com alguns textos da Bíblia, por exemplo, esse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando nós olhamos o contexto da história do povo de Deus, ao longo de toda a narrativa bíblica, nós vamos perceber que esse povo sempre estava inserido num contexto complicado. Era no Egito, era na Babilônia, no Novo Testamento a perseguição da igreja, mas em todo o tempo Deus não convida as nações ao arrependimento. O que Ele convida é o seu povo ao arrependimento, é o seu povo a trazer de volta a sua vida na presença dEle, que houvesse um quebrantamento, um derramar da vida deles na presença de Deus, para que a partir dessa mudança em suas vidas, começasse a despertar em outras nações o desejo de servir a Deus e provocar neles também o mesmo quebrantamento, o mesmo derramar na presença de Deus. Então o que Deus faz é convocar o seu povo, para que o seu povo estivesse orando, para que através da oração do seu povo, Deus abençoasse a sua terra. Por exemplo, quando eles estavam na Babilônia, levanta-se um profeta dizendo que em 2 anos a história daquela nação seria diferente, porque Deus iria acabar com os inimigos e libertar a nação. Mas Jeremias levanta dizendo que era um falso profeta, porque Deus não havia dito 2 anos, mas 70 anos, para aquele povo poder sair e assim ser uma nação livre. Durante 70 anos, eles deveriam ficar naquela cidade. Mas o profeta não diz que eles deveriam desanimar com a política da Babilônia, que eles não deveriam desanimar e deixar as coisas de lado, pelo contrário. Eles deveriam continuar investindo naquela cidade, plantando pomares, construindo casas, casando, dando os filhos em casamento, ou seja, continuassem a crescer, a prosperar, a progredir, porque com o seu crescimento, toda a Babilônia iria ver o estilo de vida do seu povo, para que eles pudessem então adorar ao Deus vivo e verdadeiro. E se nós estamos em Araraquara, Deus quer que nós sejamos uma igreja que influencia essa cidade. Você e eu somos igreja. E se nós somos igreja, nós somos chamados para influenciar a cidade onde Deus nos colocou. Quando nós olhamos a história do povo em Juízes, capítulo 2, mas pegando primeiro em Gênesis, capítulo 12, quando há o chamado de Abrão,
quando Deus o chama e promete a ele abençoar, dar a ele, fazer dele uma grande nação, e assim a partir dessa grande nação, abençoar todas as nações da terra, ele dá uma ordem a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão sai. Aí nós conhecemos o contexto da história. Ele começa então a conhecer novos lugares, ele começa a conquistar novos lugares, e assim vai acontecendo a história, e o povo vai chegando, chega no Egito, e ali se torna escravo no Egito, mas Deus levanta Moisés, e Moisés liberta o seu povo do Egito. Mas o chamado que Deus tem para o seu povo é: saia da escravidão, vá para o deserto e me adore. E aí então ali o Deus ele renova o seu compromisso de abençoar o seu povo, de trazer o seu povo, a aliança que Deus havia feito com essa nação. E aí então Deus liberta aquela nação através de Moisés. Mas quando chega próximo à terra prometida, Deus fala que não seria Moisés o líder daquela nação, mas agora levantaria Josué. E juntamente com Josué, eles iriam herdar aquela terra. E é exatamente isso que acontece no versículo 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. A promessa de Deus se torna visível e concreta na vida daquela nação. Mas chama atenção o fato de que enquanto existia uma liderança forte, homens de Deus fiéis a Deus, aquela nação permanecia na presença de Deus. Olha o que diz o versículo 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias os anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Josué era vivo, o povo adorava ao Senhor. Aqueles homens que lideravam com Josué eram vivos, o povo continuava adorando ao Senhor. Por quê? Porque as histórias eram contadas àquelas gerações daquilo que Deus havia feito em favor do seu povo. Mas, no versículo 10, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Morre Josué, morre os outros líderes, levanta uma nova geração que não conhecia os grandes feitos de Deus em favor do seu povo, e aí então essa nação começa a andar de uma forma errada. Queridos, nós vivemos o mesmo contexto, a mesma realidade, porque nós estamos agora com uma nova geração que surge, uma geração chamada pós-cristã ou pós-cristianismo, aonde não há um conhecimento do Evangelho, não há uma prática bíblica, não há uma busca por Deus. Os nossos filhos muitas vezes não são educados no Evangelho. Talvez você diga: pastor, em casa todos nós conhecemos o Evangelho. Mas, queridos, os amigos dos seus filhos na faculdade nunca ouviram do Evangelho. A realidade hoje é que a cultura que nós vivemos hoje é uma cultura chamada pós-cristã ou pós-cristianismo, onde a igreja tem perdido o seu valor, a igreja tem sido desconsiderada, a igreja tem sido rejeitada e muitas vezes julgada de uma forma desnecessária em meio à sociedade. Por quê? Porque surgiu uma geração que não conhecia o Senhor e os grandes feitos que Deus tem feito para com o seu povo. A consequência? Porquanto deixaram o Senhor e servir a Baal e a Astarote. E hoje nós vivemos um contexto onde a idolatria, vários deuses têm sido criados. Mas a graça de Deus permanecia naquele povo. E no versículo 18 diz: quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que apertavam e oprimiam. Queridos, a graça de Deus era direcionada àquele povo mais uma vez, e Deus levantava juízes referenciais, e na liderança desses juízes, Deus voltava a abençoar aquele povo, voltava a dar vitória àquele povo, e o povo mais uma vez prosperava, um povo um pouco mais recebia da presença de Deus. Mas passava o tempo. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Mais uma vez, o povo era levantado para servir a Deus através da presença dos juízes, mas a consequência o juiz morria,
toda a nação se desviava. E aí nós entendemos com o livro de Juízes, quando se perde referenciais, os valores são negociados. Todas as vezes que os referenciais são perdidos, a consequência é que os valores serão negociados. E quando nós olhamos o contexto que nós estamos vivendo hoje, quantos valores têm sido negociados, quantos princípios têm sido deixados de lado, por questões de não ter referencial, de não ter um caminho a seguir, não ter um foco, não ter alguém que aponte o caminho, alguém que direcione essas vidas. Josafá Siqueira, reitor da PUC do Rio, foi chamado para falar sobre a realidade dessas manifestações pelas ruas. Olha o que ele diz. A carência de referenciais éticas, tanto pessoais como institucionais, deu origem às manifestações que tomam conta das ruas nos últimos meses. É interessante que ele não fala que é por uma questão política. Não é no começo como foi dos 25 centavos. Mas o que motiva as multidões a saírem às ruas protestar é porque estão desejando apenas um referencial ético. Estão apenas em busca de algo que possa direcionar as suas vidas, algo que possa chamar a sua atenção para produzir algo melhor lá na frente. E ele conclui dizendo: você acredita em uma instituição e ela falha. Acredita em alguém e ela é corrupta. A indignação não é mais pessoal, é da sociedade. Estão todos unidos por uma sociedade mais justa, mais ética, mais fraterna. O que nós vemos hoje é uma sociedade procurando um referencial. Uma sociedade desesperada atrás de algo que possa trazer um benefício para a sua vida, para a sua família, valores que se perderam ao longo da história, porque o referencial se perdeu. Eu creio que você conheça Leandro Carnal, apresentador do Café Filosófico. Presta atenção no que ele diz nessa entrevista, quando ele é questionado sobre a corrupção no país. Assunto. Por exemplo, o seu vídeo falando sobre corrupção no momento onde... O momento que eu vi esse vídeo, que viralizou, foi um momento que estava se falando muito sobre corrupção e só tinha um ponto de vista, que era... A maioria das pessoas pensava que o corrupto é uma coisa que acontece que está longe da gente e de que a gente tem que extirpar da sociedade, que o maior problema da sociedade é a corrupção do outro. E você trouxe um outro ponto de vista. É isso? Eu gostaria de dizer, porque o público adoraria, Lázaro, que nós somos todos profundamente honestos, somos aquilo que os advogados chamariam de probos, pessoas experimentadas na ética, e somos governados por ladrões. Essa é uma frase de Carlos Lacerda durante a crise de 54. Somos uma nação de trabalhadores honestos governados por ladrões. Isso é bom de dizer porque o público adora esse tipo de coisa. Ou seja, nós estamos isentos. O mundo lá em cima é que é o problemático. Eu insisto, eu tenho dito sistematicamente, não existe governo corrupto numa nação ética. E não existe nação corrupta com governo transparente e democrático. É sempre entre governo e nação há um jogo. Então, em nações onde o trânsito funciona, como na Suécia, em nações onde se pagam os impostos mais corretamente, em geral nessas nações, o governo é mais transparente. Então, eu acho que a corrupção é um mal social. É um mal coletivo e não apenas do governo. Como eu disse aquela primeira vez que você citou, eu seria muito feliz se todo o problema estivesse concentrado num partido. Pois bem, este partido não está mais no poder neste momento e as denúncias de corrupção continuam. Então vamos afastar o outro partido também. Você acha que isto nos conduziria ao paraíso? Ou que antes da existência deste partido e dessas pessoas, aqui era terra de gente experimentada na honestidade? Eu vejo corrupção no trânsito, eu vejo corrupção no dia a dia, e como professor faz 33 anos que eu recebo atestado médico falso de aluno que perdeu prova. Então, é o governo que está em jogo ou é um comportamento social do qual o governo também faz parte? Esse homem, considerado por muitos ateu pelas suas declarações, ele fala que o grande mal social não é questão de um político, de um sistema, mas que todos nós temos em nós a corrupção. Todos nós, seres humanos, somos corrompidos.
E é interessante que o Lázaro aqui que está entrevistando, ele fala que, olha, você traz uma visão um pouco diferente, porque um lado da sociedade diz que são os partidos, e aí então o outro fala que não, que é o outro partido, mas você traz uma visão diferente, dizendo que não é um partido em si, não é um sistema em si, mas você olha de uma forma diferente. É interessante que parece que o Leandro Carnal trouxe algo novo, ele trouxe algo que nunca foi dito, mas olha o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. O apóstolo Paulo vai dizer isso aos romanos, dizendo que não há alguém que possa olhar para si dizendo que é bom. Apesar de alguns políticos dizerem que é santo, não é essa a realidade, porque todos nós somos corrompidos pelo pecado. Essa é a realidade de todo ser humano, a corrupção a partir do que o pecado fez em cada um de nós. Mas, queridos, é interessante quando nós olhamos a história do povo de Israel, e quando eles estavam com essa realidade em si, Deus levantava alguém para representar aquela nação, para trazer de volta a sua presença. E o que nós encontramos no Evangelho, o apóstolo Paulo diz: há uma revelação da graça, há uma aplicação, uma transformação, um movimento, e tornando-se referencial. Toda vez que acontecia, a graça de Deus se manifestava, direcionava ao seu povo e reconstruía a história daquele povo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai trabalhar na carta aos Romanos. Ele vai dizer, revelação da graça. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Pois Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Deus levantava os juízes, os profetas, para trazer o seu povo de volta. Mas agora levantou Cristo Jesus para entregar a sua vida por nós naquela cruz. E nós, corruptos, porque nós somos assim, essa é a nossa realidade de pecadores. Mas ele diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. A graça de Deus é revelada a cada um de nós. Mas essa graça revelada, ela é aplicada na nossa vida. E ele vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eu não sei o que vem ao seu coração quando você lê um versículo como esse, dizendo que em Cristo Jesus, seres humanos corrompidos pelo pecado, seres humanos destituídos da glória de Deus, separados de Deus, condenados à perdição, mas em Cristo Jesus a graça é aplicada em nós, e agora existe a reconciliação. Agora nós voltamos a andar na presença de Deus, nós voltamos a estar na presença desse Deus, nós voltamos a desfrutar da intimidade desse Deus, porque em Cristo Jesus a graça de Deus é aplicada na sua vida e na minha vida, e a aplicação dessa graça nos transforma cada um daqueles que tem um encontro pessoal com Cristo Jesus, e olha a transformação que ela faz. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que existe um povo que é livre do pecado. Existe um povo que foi lavado no sangue do Cordeiro, e assim um povo separado de Deus, através do sangue de Cristo Jesus, foi reconciliado, e agora se tornaram servos de Deus. E esse povo transformado pela graça é a sua igreja.
É a igreja que Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa transformação nos leva a sermos movidos pela graça de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que ele está dizendo. Nossa visão de mundo passa por uma radical mudança. E cada área de nossa vida é afetada por um novo modo de se viver. Somos agora a humanidade redimida. Em Cristo Jesus, você e eu somos a humanidade redimida. Agora em Cristo Jesus, a velha criatura ficou para trás e tudo se fez novo. Agora morre o velho homem, ressurge o novo homem, não mais em Adão, mas agora em Cristo Jesus, uma nação, um povo livre do pecado, um povo redimido do pecado. Nós somos agora a nação santa de Deus, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja é isso, queridos. Lembra a frase que eu falei no início? Quando perde-se o referencial, negocia-se os valores. Toda vez que o referencial se perde, os valores serão negociados. Quando nós olhamos essa transformação que Deus faz em nós através da sua graça em Cristo Jesus, Ele está fazendo com que cada um de nós, igreja do Senhor, sejamos referenciais da existência de Deus, referenciais da graça de Deus. Num mundo corrompido, onde o ser humano cada vez piora as suas ações, a sua corrupção se manifesta de várias maneiras. Deus deixou a sua igreja, deixou o seu povo, para que a sua igreja, o seu povo, se torne referencial às demais nações, aos demais povos. Sabe o que isso significa? Que você e eu, na cidade de Araraquara, ou se alguém mora em uma outra cidade, nós somos chamados para sermos referenciais da graça de Deus. Ou seja, nós somos chamados para influenciar a cidade aonde Deus nos colocou, para mudar a situação da cidade onde Deus nos colocou, assim como Deus desterrou o povo para Babilônia, para que mudasse a história da Babilônia através da sua prática, dos seus valores. Deus nos trouxe a este lugar para que sejamos referenciais da graça de Deus. Mas essa transformação que a graça fez, nos transformando em referenciais, primeiro, nós somos um cidadão exemplar, que assume as suas responsabilidades. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. O que acontecia é que o povo estava dizendo, não é mais agora César o nosso rei, agora o nosso rei é Jesus, nós não devemos favor ao imperador, nós agora vivemos o reino de Deus, nós estamos vivendo apenas o céu. E o apóstolo Paulo fala, não, o próprio Cristo ensinou, dar a César o que é de César. Vocês também, com o compromisso que vocês têm em Cristo Jesus, devem ser referencial de um cidadão exemplar. E eu coloquei pelo menos 4 áreas de responsabilidade que nós temos. A primeira, espiritual. Um cidadão exemplar na nossa espiritualidade. O que machuca o nosso coração é quando alguém diz, eu também sou evangélico, mas não praticante. Eu sou daquela igreja, mas olha, eu não tenho tanto compromisso, nem membro eu quero ser daquela igreja. Queridos, você e eu somos referenciais, somos cidadãos exemplar e referencial àqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Quando nós saímos de casa, colocando a nossa família no carro, colocamos a nossa Bíblia e estamos em direção à igreja, nós estamos dizendo às pessoas, eu acredito que existe um Deus vivo e verdadeiro e é digno da minha adoração, é digno de receber o meu louvor, porque isso Israel deveria fazer. Quando eles celebravam o culto a Deus, eles subiam cantando a Jerusalém, convidando as nações, venham adorar o Deus que eu adoro, venham a servir ao Deus Israel, o único Deus vivo e verdadeiro. A nossa espiritualidade, a maneira que nós cultivamos a nossa espiritualidade, deve ser de forma exemplar, profissionais. O apóstolo Paulo trabalha muito isso.
a questão de sermos bons profissionais, porque estão olhando para aqueles que são humanidade redimida como referencial, mas com uma tristeza no nosso coração quando nós ouvimos histórias de homens e mulheres cristãos, aqueles que foram lavados no sangue de Cristo, mas a sua prática profissional nada diferencia daqueles que não conhecem a Cristo. Não são referenciais no seu local de trabalho. E se nós queremos ser uma igreja que influencia a cidade, nós temos que no nosso trabalho mostrar o quanto Cristo Jesus resgatou a minha vida e transformou a minha vida, e o quanto eu sou grato a Ele. Questões sociais, a maneira que eu me comporto em sociedade, a maneira que eu vivo em sociedade, a maneira que eu ando entre as pessoas, e questões políticas. Eu sei que nós temos um pressuposto na nossa mente, que política não se discute, assim como religião não se discute, e nem futebol, não há discussão, isso não pode entrar, e muito menos cristãos se envolver com a política. Mas pensa comigo, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós não somos mais escravos do pecado, nós temos agora valores diferentes, referenciais diferentes, nós temos princípios diferentes. E é a partir disso que nós iremos escolher em quem votar. Nós temos muito mais condições de escolher corretamente em quem nós iremos votar, porque nós temos princípios, nós temos valores, nós temos uma visão diferente de sociedade, de mundo. A nossa cosmovisão é maior do que podemos olhar as outras pessoas presas no pecado. E como a igreja pode se omitir num momento como esse? E como nós podemos nos omitir não votando, anulando o nosso voto, e assim permitindo que outras pessoas ganhem as suas eleições, porque nós anulamos o nosso voto que não foi válido, e eles ganharam contando apenas os votos válidos. Queridos, se você tem pensado em não votar, reveja esse conceito, porque nós temos valores diferentes. O que eu tenho recebido de mensagens de políticos, de pessoas ligadas a políticos, tentando dizer, pastor, vota nele, ele é legal. Pastor, ele também é crente, vota nele. A minha resposta sempre é, fala dos valores familiares dessa pessoa. Conta um pouco para mim a história política dessa pessoa. E a partir disso eu vou escolher o meu candidato. Queridos, nós não podemos nos omitir num momento como esse. Nós não podemos ignorar o que está acontecendo no país. Se nós temos valores, comece a falar desses valores aos seus amigos de trabalho, comece a falar aos seus amigos de faculdade, comece a mostrar os princípios que devem nortear uma nação, para que não seja ganho através de uma cesta básica, através de um combustível, através de uma amizade ou garantia de emprego, porque nós temos condições de ser cidadão exemplar, porque nós somos referenciais da graça, mas também cidadão ético, amor e respeito para com o seu próximo. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Como temos lidado com os nossos relacionamentos? Como que nós temos lidado com os nossos relacionamentos? Como as pessoas têm enxergado em nós a forma que nós amamos? Como nós temos educado os nossos filhos? Como que nós temos educado aquele que é a herança do Senhor na nossa vida? Eu tenho visto tanta coisa. Esses 3 anos que a Rebeca está na escola, eu tenho visto tanta coisa, queridos. Tanta negligência, tanta transferência de compromisso, dando que a escola eduque os seus filhos, dizendo que a igreja precisa ensinar o evangelho aos seus filhos. Como nós educamos os nossos filhos? Eu passei uma experiência, a Silvana está aqui, ela vai brigar comigo depois do culto, mas eu passei uma experiência interessante alguns dias atrás com a Rebeca. Ela não queria entrar na escola. Ciúme de irmã, depois de 9 meses, ciúmes do irmão. Não quero entrar na escola. Chegou na porta da escola, chorou, não queria entrar. Eu peguei a pastinha dela, entreguei para a moça na porta da escola, falei, Rebeca, vamos embora comigo agora. Lá em casa a gente vai conversar. Cheguei em casa, chineladinho, tranquilo, para a glória de Deus, coloquei no quarto, falei, você não sai desse quarto até a noite, eu não quero ver você, sai só para comer e para beber. Dia seguinte foi para a escola, chorando, entrou. É interessante o que acontece.
No dia seguinte, a professora me procura e fala assim: Alexandre, era um amor na escola, não precisava ter feito o que fez. Eu falei, a senhora falou o quê? Como se comportou hoje? Uma maravilha. Aí chega uma mãe do meu lado. Ai, Alexandre, não pode fazer isso com a criança, não pode corrigir desse jeito. Essa mãe ficou 2 meses, a criança chorando todos os dias na porta da escola, não querendo entrar, fazendo com que a mãe chegasse atrasada no trabalho, a Silvana ficasse o tempo todo agradando a criança para poder entrar. 2 meses, psicólogo, terapia, médico, tentou de tudo. Falei, olha, dos 2 meses e um dia eu resolvi. Queridos, o mundo tenta ensinar outras coisas para a gente. A psicologia tenta mostrar uma outra visão. Mas o Evangelho, a palavra de Deus nos orienta como nós devemos educar os nossos filhos. E lembre-se de uma coisa, o mundo tem perdido os seus filhos. Nós não podemos perder os nossos. Lembre-se disso. O mundo, pelos valores que tem ensinado aos seus filhos, estão perdendo. E nós não podemos perder os nossos filhos. Como nos comportamos como família da fé? Como que nós somos como igreja? Como nós somos quando nos reunimos como igreja? Como nós participamos do evento da igreja? Como nós juntamos as nossas primícias para poder ajudar aqueles que não têm? Como nos envolvemos com os ministérios? Como nós mostramos às pessoas a importância que a família da fé tem na nossa vida? O quanto nós temos sendo cidadão ético nos princípios da vida cristã? E como nós tratamos o nosso semelhante. Como nós temos tratado o nosso semelhante? Esses dias eu entrei numa loja. Homem, quando entra em loja de calçado, é uma beleza. Ninguém vem atender a gente. Ninguém. Você passa, vai, eu experimentei 4 tênis diferentes. Ninguém se aproximou de mim. Aí eu estranhei, fui lá, coloquei. Na hora que eu peguei o meu, coloquei a caixinha e fui para a caixa. Veio um correndo atrás de mim. Eu posso ajudar? E põe meu nome e põe etiqueta. Chegou na hora da avaliação, não gostei do atendimento. Me ligam na semana. Senhor Alexandre, o que aconteceu? Houve alguma regular no atendimento? O que aconteceu? Falei, queridos, toda vez que um homem entra numa loja de calçado, homem também usa calçado. E os atendentes não querem olhar para a gente. E é interessante o quanto a gente se sente mal com isso. Agora, muitas vezes, o nosso semelhante tem sido tratado desta maneira como nós temos tratado. Olha para a gente assim, você passa de largo, você não dá atenção, você não ouve o que tem a dizer, você não se importa com as dificuldades que ele tem enfrentado, você não tem uns 5 minutos para sentar do lado no local de trabalho, e assim os amigos de trabalho rejeitam aquela pessoa, você entra no contexto e também rejeita aquela pessoa. Mas nós somos chamados para sermos reconhecidos pelo amor que nós temos uns para com os outros. E o apóstolo Paulo vai dizer, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Queridos, cidadão ético, como nós temos amado o nosso semelhante. Cidadão transparente, não tem do que se envergonhar. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. A única coisa que eu vou destacar aqui, andemos dignamente como em pleno dia. Literalmente, ao meio-dia. O que você não pode fazer ao meio-dia, numa praça pública, em meio às pessoas, você também não vai fazer longe delas. Por quê? Porque você não tem do que se envergonhar. É um cidadão transparente que não tem do que correr, não tem o que esconder das pessoas. E aquele que foi transformado pelo Evangelho, é dessa maneira que tem que viver. Que é uma vida transparente, não é perfeita. Nós somos pecadores, a realidade do pecado está em nós, nós fazemos escolhas erradas, mas queridos, nós estamos buscando cada vez mais a realidade de Deus na nossa vida. Por quê? Porque nós compreendemos a santa vocação em Cristo e nós temos consciência de sermos formadores de opinião. A gente fala assim, só porque eu sou crente, pastor, no meu trabalho todo mundo me persegue. Exatamente, porque você é crente. Porque espera de você uma atitude diferente, porque espera de você uma humanidade redimida, porque espera de você a imagem e semelhança de Deus sendo restaurada em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez na sua vida.
E é por isso que as pessoas olham para nós e esperam uma coisa diferente. E aí nós temos que olhar essa consciência que é a nossa vida. O evangelho que o mundo está lendo é a minha vida. É que o apóstolo Paulo fala, nós somos como cartas. Nós temos o bom perfume de Cristo Jesus. E por onde nós passamos, os salvos irão sentir esse cheiro, mas os condenados vão sentir cheiro de morte. Por quê? Porque nós somos referenciais da graça de Deus. E eles vão entender que eles estão longe do evangelho. Cidadão de bons princípios. Ora, quem é que há de vos maltratar, se for zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Queridos, nós temos bons princípios. Por mais que o mundo venha condenar aquilo que nós cremos, por mais que leis que o governo venha determinar, venha contrariar o que nós acreditamos como família, como aquilo que Deus projetou ao ser humano, nós temos bons princípios, e se eles se levantarem contra nós, se eles nos julgarem, fica tranquilo. Olha o que ele diz: santificai em Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. Sabe o que a gente tem visto? A sociedade levantando valores, o mundo tentando convencer que aquilo que é errado é certo, e muitas vezes nós nos calamos, nós não falamos o que está acontecendo, mas Pedro vai dizer, aquilo que eles estão dizendo, quando olhar o nosso bom procedimento, eles vão ficar envergonhados por aquilo que eles fizeram. Valores do reino norteiam a nossa vida, e nós temos convicção daquilo que nós acreditamos. Somos referenciais da graça, cidadão exemplar, cidadão ético, transparente e de bons princípios. E a razão disso é porque Pedro disse, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falo contra vós outros, como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha o que Deus quer fazer de nós, referenciais da sua graça. Quando o mundo olhar para nós e ver o nosso bom procedimento, muitas vezes condenando a cada um de nós como preconceituosos, mas vai chegar um dia que eles vão dizer, glória a Deus pela vida desses homens e dessas mulheres que se comprometeram com o evangelho. E aí nós entendemos o que Pedro quer dizer, de 3 maneiras. Primeiro, pertencemos a Deus. Queridos, não baixe o padrão da sua vida. Não baixe o padrão dos seus valores bíblicos e cristãos, porque você e eu pertencemos a Deus, somos os referenciais da graça. E aí, quando nós olhamos o contexto do Brasil hoje, muitas pesquisas dizem que em 2020 e pouco, nós seremos a maioria no país. Isso preocupa muito. Por quê? Porque o que tem mudado no país a partir da influência que a igreja tem tido? Aquilo que muitos líderes políticos, religiosos, evangélicos estão fazendo, tem deixado de ser referencial da graça de Deus. Mas nós precisamos entender que nós somos chamados para sermos referenciais e devemos influenciar a nossa geração. E talvez você diga, pastor, nós somos uma média de 400, 500 pessoas nessa igreja, nós temos mais aí cerca de 5, 6 mil evangélicos na cidade, eu não sei a quantia, e somos uma cidade de 220 mil moradores. Como nós poderemos influenciar uma cidade? Eu conheci o Evangelho em 97. Nós estamos em 2017. Toda a minha família, fui lá visitar eles alguns dias atrás, tinham mais de 25 pessoas. Todas elas estão no Evangelho. Todas elas, para a glória de Deus, transformadas pelo Evangelho. Queridos, muitos aqui têm a mesma história. Pessoas que você conhece, pessoas que você influencia, que têm o desejo de conhecer a Cristo.
mais uma pessoa é transformada, mais alguém é impactado pela mensagem do Evangelho, e aí nós começamos a influenciar uma cidade. Assumindo o desafio de influenciar, pode relaxar que esse é o último slide. Filipenses vai dizer: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês se escondem e nada mostra para eles, e cada vez mais se fechem nas igrejas, para que o mundo não saiba o que vocês estão fazendo. É isso que Paulo está dizendo? Ele continua: na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Nós, como igreja, temos o dever de preservar a palavra da vida, como luzeiros em meio ao mundo, resplandecendo, ou seja, sendo referenciais no mundo que tem perdido os seus valores. Nós temos que ser referenciais no mundo que tem negociado os seus princípios. E quando a igreja se omite, os valores são negociados. Quando a igreja se omite e o referencial é perdido, a sociedade vai de mal a pior. Se nós queremos ver um país transformado, se nós queremos ver uma cidade prosperando, uma cidade onde as empresas crescem, as empresas conseguem sobreviver, é o papel do cristão estar orando. É o papel do cristão se dobrar diante de Deus e pedir: Deus, abençoe a minha cidade. Faz com que eu seja referencial no meu local de trabalho, na minha faculdade, que eu seja referencial aonde eu estiver, que eu seja aquele que vai resplandecer como luzeiro e o mundo olhe para mim como referencial. E assim eu posso influenciar essas vidas. E aí, nós temos que entender isso. Nós vamos influenciar apontando para Cristo Jesus. Caso contrário, nós seremos como pedra de tropeço. E o próprio Cristo nos orientou. Se nós não seremos luz e sal, que nós amarremos uma pedra gigante no nosso pescoço e a lancemos no fundo do mar. Porque nós não podemos fazer os pequeninos tropeçarem. E nós somos igreja referencial. E nós precisamos viver essa realidade de orar pela nossa cidade, de buscar os valores cristãos, para que o mundo venha olhar e ter uma esperança, ter uma expectativa diferente, para que os amigos dos nossos filhos possam olhar para eles e ver que há uma diferença em se viver, para que os nossos colegas de trabalho possam olhar para nós, para o nosso casamento e ver para eles uma esperança, para que todos os empresários possam olhar para a maneira que os nossos empresários trabalham e ver que há uma esperança que pode mudar, que pode ser diferente. Se o mundo está assim, é porque muitas vezes a igreja deixou de ser referencial. Eu quero convidar você para essa campanha que tem sido lançada, #Orando pelo Brasil. Orar. Primeira coisa que nós começamos a fazer é orar pelo nosso país, é orar pela nossa cidade, é orar por essa semana crucial na nossa cidade, em todo o nosso país, aonde os líderes serão escolhidos. E assim, Deus vai estar no controle quando a igreja se colocar submissa à sua vontade e assim fazer aquilo que Deus quer que a sua igreja faça em meio ao mundo. Daqui 15, 20 minutos nós encerraremos o culto. Cada um irá para sua casa, amanhã cada um terá sua agenda diferente. Eu não vou estar onde você está. Ninguém aqui estará onde você está. E aonde você está é o que Jesus falou do fermento. O fermento, jogadinho em 3 porções numa massa, faz toda a massa crescer. E assim o Evangelho transforma uma cidade. Eu quero convidar você para orar. Nesse sentido, orando pela nossa cidade, pelo nosso país e se comprometendo a ser um cidadão, um referencial da graça de Deus.